noite, hoje estamos aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, para conversar um pouquinho mais da Palavra de Deus, para conhecer, refletir e entender também um pouquinho mais da Palavra, de como a gente pode aplicar, né, os preceitos de Deus, os ensinamentos que Ele tem para a gente e conseguir aplicar a nossa vida prática, além desse conhecimento que a gente adquire. Então, boa noite, Sérgio, muito bem-vindo. Boa noite, Stephanie, boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui para falar das coisas de Deus e creio que o Senhor vai nos dar muita luz, muita sabedoria para a gente conversar de maneira que Deus fale o que os nossos telespectadores precisam ouvir para edificarem suas vidas e equacionar dificuldades. Então, mais uma vez, assim, me coloco à disposição e vamos falar daquilo que Deus deseja nessa noite, né? Amém. Eu queria levantar um assunto que eu, na minha experiência também, assim, tenho visto e eu creio que os telespectadores também vão se identificar, que é com a intervenção, assim, da tecnologia, de tudo que a gente vem vivendo, das redes sociais, da gente também estar vivendo um momento aí delicado. A gente acaba buscando muito nas redes e falando com outras pessoas também formas de como a gente pode atingir uma paz interior. E eu tenho visto muito assim grupos de apoio de pessoas que querem contribuir com outras assim para se colocar à disposição e ajudar, mas pouco vejo assim falando da palavra de Deus e dentro dos preceitos que Cristo quer para nossa vida. Então assim acabam buscando muito uma satisfação da alma e acabam acreditando que uma atitude ali momentânea vai trazer essa paz interior, mas que na verdade pode ser um alívio momentâneo e não aquilo que Deus realmente quer para a vida dela. Então, assim, tem uma palavra que fala, né, em experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Então, muitas vezes as pessoas acabam não buscando a vontade de Deus, acabam agindo por conta própria, pela força do braço, digamos assim, em procurar apoios externos e não nessa vontade de Deus, né, para as vidas delas. Então, como a gente pode buscar mais e entender o que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Tu tocou num ponto realmente assim, todas as pessoas que não conhecem Deus, elas precisam se entreter, elas precisam momentos de descontração, né? Mas tudo é momentâneo, como você falou. Aquilo não vai resolver o problema lá na raiz. Aquilo vai ser um paliativo para desobstruir o estresse da mente e o cansaço e a pessoa esquecer um pouco as dificuldades intrínsecas do dia a dia, né? O que nós podemos, assim, verificando essa maneira, nós temos uma palavra do Senhor, que está no livro de Filipenses, parece, que diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando você lê essa palavra, você começa a pensar o que Deus quis dizer para nós através do Espírito Santo. Como é que eu vou me alegrar no Senhor? Se eu vou ler a Bíblia, não tenho nenhuma expectativa de ficar alegre. Geralmente as pessoas vão buscar na Bíblia uma leitura, um ensinamento ali, na hora que estão com muita dificuldade e querem equacionar o problema que está assolando o coração deles. Mas as pessoas acham que para se divertir e para se aliviar e se sentir bem, precisam fazer aquelas atividades que são momentâneas, como tu falou, e daqui a pouco está tudo de novo naquela vida tediosa, naquela vida difícil, de a gente não enxergar o horizonte de felicidade. Mas quando você se alegra no Senhor é diferente, porque todos nós imaginamos que a alegria vem de fora, ou pelos fatos que ocorrem na nossa vida. Só que Deus não pensa assim.
E Deus não ensina isso para nós. A alegria de uma pessoa depende, ela é produzida por dentro, por Deus. A paz, como a paz também, é produzida por dentro no homem. Então, a alegria não é uma coisa que vem para cá para me fazer feliz aqui dentro. Não. É daqui para lá. Então, Deus primeiro me faz eu sentir aquela estabilidade, aquela paz, aquela confiança e aquela intimidade com Ele, que é muito provedora, supridora de todas as necessidades subjetivas de um ser humano. E isso é inexplicável. E isso é uma coisa que eu tenho experiências. Só para dar um exemplo, eu consigo ficar feliz no meio de muitas coisas negativas que aconteceram num dia. Isso é inexplicável. Tu vê isso caindo ali, despencando aqui, tu vê isso mal aqui, mas lá dentro há uma produção de sentimentos que me deixam feliz e me deixam em paz, porque eu sei que tudo vai ser arrumado daqui a pouco. E também pela própria comunhão com o Espírito Santo, que muitas nos fortalece para que a gente suporte muitas vezes essas dificuldades do dia a dia, muitas vezes algum conflito com outras pessoas, no trabalho, em casa, enfim. Mas Deus nos dá essa força através de uma comunhão com Ele, não é? Exato. Tem isso que tu falaste, tem uma palavra em Efésios 6:12 que diz assim: a nossa luta não é contra sangue e carne. Então, as pessoas que são os protagonistas das contendas, né? Nós que somos, a gente tem que entender que tem forças espirituais que estão influenciando aquele conflito, e que as pessoas desavisadas da verdade de Deus são vítimas, né? Até os cristãos pode acontecer isso, porque o cristão conhece um padrão, mas se ele não crê e vive, ele pode ser tomado por essas forças negativas e também pecar, errar contra as pessoas. E isso acontece muito no meio cristão também. Então, qual é a solução? A solução é você desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo a ponto de você ter orientação de que as coisas que acontecem aqui fora independem da tua felicidade que Deus está te dando, da tua alegria que Deus está te dando. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Se é um fruto do Espírito, vai nascer no Espírito do homem e vai ser lançado na alma para as faculdades da nossa alma desfrutar daquela alegria. Qual é as faculdades da nossa alma? Mente, vontade e emoções. Então, se o Espírito Santo coloca a sua verdade na minha cabeça, a minha mente raciocinando e sendo a sede dos meus pensamentos, vão produzir emoções saudáveis, vão produzir decisões corretas, e eu não vou ter tantos problemas aqui fora mais. Então, à medida que eu tenho essa intimidade com Deus, meus problemas externos começam a terminar. E eu fico só com o desfrute interno do Espírito Santo. Não sei se deu para entender. Sim. E muitas vezes assim as pessoas querem ouvir, falar com Deus, mas muitas vezes oram e dizem, mas eu peço tanto para Deus tal coisa, né? Mas um questionamento é, mas e tu ouve Deus? E tu tá se colocando à disposição para ouvir o que Ele quer falar contigo? Então, às vezes a gente também precisa parar um pouco e ter esse tempo para Deus falar com a gente, para Deus produzir isso dentro da gente e, claro, buscar, mas não só no sentido de cobrar, né, uma posição de cobrança de Deus, como se, não, é uma obrigação de Deus me dar. Não, mas eu já parei para ouvir aquilo que Ele tem, ou aceitar muitas vezes algo que eu já ouvi e endureci o meu coração, porque não era muito bem aquilo que a minha alma queria ouvir, né? Veja bem, assim, a gente ora e quer uma resposta de Deus, para a gente se aliviar da dor e daquele tijolo que queima no coração da gente constantemente, às vezes que é uma angústia, uma ansiedade, de você ver uma situação familiar em desacordo com o teu gosto, com o teu desejo, né? Ou tu vê uma pessoa que tu gosta e quer ver ela bem e ela está em distorção de personalidade.
se comportando inadequadamente, mas você gosta daquela pessoa, pode ser um parente, pode ser um cônjuge, pode ser mais variadas questões, né? E aí você deseja que aquela pessoa seja resgatada para a verdade, né? Então, tudo se resume nisso, né? Que nós temos que aprender o preceito de Deus, de que tudo que eu peço para Ele, nem sempre eu estou capacitado para receber o que eu peço. Às vezes os meus pedidos não têm aquela qualificação e aquele entendimento e aquela sabedoria do que vai acontecer depois de receber. Mas Deus nos protege e não nos entrega o que pedimos, porque se Ele vê que vai prejudicar a nossa vida, Ele não vai atender. E se Ele vê que eu não estou preparado para suportar o que eu estou pedindo, Ele também não atende, mas vai me preparar para futuramente eu ter as condições de receber o que eu estou pedindo, se está de acordo com aquilo que realmente eu preciso. Que até isso Deus entende. Sim, a sabedoria de Deus, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos aqui então falando da palavra de Deus com o ministro Sérgio Alves, e a gente estava falando de o quanto muitas vezes a gente quer ouvir a palavra de Deus e quando ouve, então não era muito o que a nossa alma, o que a nossa vontade estava esperando, né? Eu queria associar isso com a questão da renovação da mente, que também fala na palavra, né, na Bíblia, que é uma questão muito necessária da gente abrir o nosso entendimento, ter uma abertura para receber as coisas de Deus e renovar a mente, não nos conformando muitas vezes com o que a gente está acostumado no mundo, na nossa natureza, nas nossas vontades, das nossas emoções, porque a gente sabe que a gente sofre muito com elas e Cristo a Bíblia já nos traz essa orientação da gente renovar nossa mente justamente para a gente se abrir e ouvir o que Deus tem para nós. Sim. Primeiro, na parte inicial da colocação, a gente, quando pede as coisas para Deus, nós falamos no bloco passado, gente, nós temos o hábito negativo, ruim, de imaginar como Deus vai responder. E de que formato Ele vai fazer, de que modo Ele vai fazer, de que maneira Ele vai responder. E a gente faz o pedido e logo já imagina. E aquilo fica gravado nas nossas memórias, que Deus vai fazer assim a resposta, porque a resposta está do jeito que eu quero. Mas Deus não atende o jeito que eu quero. Deus faz com que a resposta e a bênção da resposta da oração venha do jeito dele, porque o do jeito dele é perfeito, o meu não. E geralmente as pessoas ficam frustradas e decepcionadas porque pediram uma coisa para Deus e Deus não respondeu o que elas queriam. Não é verdade. Deus respondeu o que ela pediu, mas do modo correto de Deus, e não segundo aquilo que eu imprimi na minha mente como imagem, que ia ser desse jeito, que ia ser encantador, que ia ser isso, que ia ser aquilo. Porque a nossa imaginação, ela sempre é tendenciosa para atender a nossa própria vontade. Mas Deus atende às verdadeiras necessidades que nós temos. Então, nossos pedidos não são qualificados. Muitas vezes Deus cuida muito disso. O segundo aspecto da renovação da mente, já num segundo momento, o que é uma renovação da mente? É uma pessoa que busca conhecimento de Deus e começa a conhecer a pessoa de Cristo. Porque quando tu lê a Bíblia, tu não está lendo um livro, tu está conhecendo uma pessoa. E essa pessoa é o protótipo da humanidade, de como Deus quer todos os seus filhos. Então tu está lendo a Bíblia, tu está ali recebendo informações sobre quem é Jesus, como Ele é, como Ele pensa, como Ele sente, como Ele faz, como Ele age, como reage. Tu está conhecendo o teu Salvador, que vai ser você no futuro.
Porque você, obedecendo os preceitos, você se torna espiritual que nem ele e passa a ter a mesma natureza dele. Por que Jesus foi perfeito na terra e morreu e ressuscitou sem pecar? Porque ele observou todos os momentos. A sua preocupação era fazer a vontade de Deus e não a dele. Quando tu renova a tua mente, tu passa também, de maneira proporcional ao conhecimento e luz que tu está recebendo, tu vai estar praticando aquilo que Deus está dando graça para você obedecer, que são a exigência de Deus para mudar a tua natureza e tornar você uma pessoa espiritual. Claro que à medida que esse processo se intensifica, a tua maneira de ver as coisas mudam, a tua maneira de pedir as coisas mudam, o que não é interessante já se apagou, o que é real e importante vai ficar. Então há uma mudança na mente, que essa mudança faz você enxergar a realidade espiritual de tudo, e isso nos coloca numa vida de paz. Então, teus pedidos nas orações vão mudar tanto quando você estiver com a mente renovada, que você vai rir dos pedidos que você fez há anos atrás, porque não tinha o porquê pedir aquilo, entendeu? Na palavra também tem uma passagem que fala sobre a gente não se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com coisas não superficiais, porque são importantes, mas que não são a verdadeira vida. Não é uma roupa, não é uma comida natural que vai te trazer essa paz, esse conhecimento, né? Essa vida do espírito. Exatamente. Toda a provisão que nós precisamos, ela vem de dentro, né? Lá em Mateus 6, no versículo 33, Deus disse: buscai, o verbo está conjugado de modo de ordenança, imperativo, afirmativo, então buscai. Se você quer, faça isso. Buscai em primeiro lugar o Cristo. Coloca Ele no comando do teu coração. Coloca Ele no comando da tua mente. E as demais coisas que você precisa, com excedente, eu te coloco na tua vida. Então aí resume o que tu fez a colocação, de que se eu me interessar nas coisas de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu vou ter todas as outras coisas que pela ignorância a minha alma buscava em primeiro lugar. Entendeu? Isso inclui não a eliminação de problemas, né, como a gente também falou em outros programas, mas de como a gente vai se comportar e reagir diante dessas situações. Então, a gente vai se aperfeiçoando, o espírito vai sendo abundante, né, na gente, através da comunhão a gente vai se unindo a Cristo e tudo aquilo que Ele nos ilumina, nos mostra para as nossas vidas, para que a gente saiba não se comportar na maneira externa, mas também sentir e pensar, né? E assim estar mais em paz, estar mais pleno, né? Como muitos vêm falando assim, né? E grato também a tudo aquilo que se apresenta para as nossas vidas. Então isso é uma coisa bem importante, assim, que desde pequena eu também sempre tentei praticar na minha vida, é a gratidão, é sempre ser grato àquilo que tu recebe, né? Não só as coisas boas, porque isso é fácil, né? Ser grato e gostar das coisas boas, porque isso todo mundo gosta, mas também aquelas adversidades, os problemas, os desafios, né? No livro de Jó, no início de seu sofrimento, ele diz: se eu recebi o bem de Deus, por que não vou receber o mal também? Então, e nós sabemos que Jó foi um homem que sofreu muito. No relato do Velho Testamento, a gente pode ver que Deus tomou aquela vida e Deus elogiava aquele homem como bom cidadão e uma pessoa moral, no início do livro. Mas ele sofreu tanto e ele começou a se queixar.
porque ele não estava entendendo por que aquela tempestade desceu na sua vida. Mas no capítulo 42, quando encerrou o livro de Jó, ele disse: agora eu entendi tudo. Eu sou outra pessoa. E eu achava que estava adequado para Deus, e até para mim, e até para minha família. Mas eu vi agora que não, agora estou. E aí Deus deu tudo em dobro do que ele tinha perdido, né? Porque agora ele estava capacitado a ter o dobro. Talvez não mais que o dobro, mas o dobro do que Deus tinha permitido que ele perdesse. Não sabia, muitas vezes a gente também não sabe como vai reagir diante de uma situação hipotética, né? E aí quando a situação vem, a gente reage de uma maneira totalmente diferente, se rebela ou se entristece, ou enfim, né? Tem sentimentos que nem a gente sabia que tinha, e Deus nos mostra e permite para que a gente se aproxime dele, para que a gente enxergue, né, que dentro de nós ainda precisamos corrigir muitas coisas para se adequar e então receber as bênçãos, né? Exatamente. Tudo na vida Deus sabe lidar com o homem e sabe purificar essa nossa vida. Só Ele sabe. E não tem como Deus aprimorar um coração, uma personalidade, sem a pessoa passar por umas provações difíceis. Todos têm que passar, porque a velha natureza, ela só é dissipada quando a pessoa sofre. Não tem outro método divino. Então, por que tu sofre para substituir a natureza caída pela santa? A gente sofre porque nós gostamos da velha e não conhecemos a nova para amar ainda o suficiente ela. Mas Deus tem que substituir mesmo assim. Então, esse processo muitas vezes ninguém vai compreender e vai achar que Deus é injusto, porque por causa do teor de sofrimento que eu estou experienciando. Mas Deus é perfeito e nunca vai fazer coisas injustas que não seja para meu bem futuro e eterno, daquela vida que Ele quer me dar, né? Amém. Então vamos agradecer ao ministro da Palavra, Sérgio Alves. Esperamos que vocês aí em casa também possam refletir mais nas palavras, buscar na Bíblia também, aprofundar os assuntos que a gente trouxe aqui e aprender cada vez mais a estar unido com Deus. Viver bem.